Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos agora no último bloco do programa Revista Justiça. Algumas decisões judiciais recentes têm facilitado a emissão de documentos de crianças nascidas por meio do método popularmente conhecido como barriga de aluguel. A gente vai explicar este assunto, vamos conversar com o nosso entrevistado daqui a pouco, o doutor Danilo, que estará com a gente aqui na Rádio Justiça FM. Mas antes disso, a gente vai acionar a repórter Larissa Medeiros para escutar a opinião da população daqueles que estão passando pelo Aeroporto Internacional de Brasília. Larissa, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Rádio Justiça. É isso mesmo, Pedro. Histórias de mulheres que geram bebê para outro casal são constantemente apresentadas em filmes e novelas, né? Trazendo à tona e sempre essa polêmica que é a questão da barriga de aluguel. Mas o termo, popularmente conhecido, não condiz com a realidade, já que no Brasil, onde o procedimento é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, deve ser um ato voluntário e não pode ter caráter comercial. E nós estamos aqui com a Lidiane Pereira, de Maceió, que vai dar a opinião dela pra gente. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia, Lidiane. Bom dia. Qual a sua opinião a respeito da barriga solidária? Você tem uma opinião bem ampla, porque eu tenho um problema também de engravidar, então eu já pensei muito em fazer barriga de aluguel com a minha irmã já ofereceu também, e a minha cunhada também já falou sobre fazer uma barriga de aluguel para mim e para o meu marido, porque a gente estamos juntos há 7 anos e eu não consegui engravidar com ele até agora. E você, no caso, você emprestaria a sua barriga? Eu emprestaria. Como eu passo pela dificuldade, né? Então eu me vejo do outro lado. Então eu emprestaria também para uma pessoa, até para uma pessoa que fosse minha amiga, conhecida, que precisasse dessa minha situação, que eu sei qual é a situação hoje em dia, eu emprestaria também a barriga. Muito obrigada, Lidiane. É com você, Pedro. Obrigado, Larissa, que ouviu, portanto, a opinião da Lidiane. Passava ali pelo Aeroporto Internacional de Brasília, está no Aeroporto Internacional de Brasília, e a gente amplia esse assunto agora. Vamos conversar com o doutor Danilo Montemurro, advogado especialista nessa parte de direito de família. Doutor Danilo, seja bem-vindo à Rádio Justiça, bom dia. Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer tê-lo aqui ao nosso lado, hoje no programa Revista Justiça. Por essas decisões judiciais, doutor Danilo, os pais biológicos estão conseguindo, até com o aval da Justiça, registrar os bebês recém-nascidos com a certidão apenas do nome deles, sem nenhuma menção à gestante. Podemos considerar agora um avanço nessa parte de direito de família, na sua visão, doutor Danilo? Sim, Pedro, sem dúvida nenhuma. É um grande avanço, é a indicação de que o direito está acompanhando aí a evolução científica, a evolução médica com relação a esse tipo de tratamento. Acontece que esse tratamento já é utilizado no Brasil e muitas crianças vêm nascendo com essa técnica de seção de útero. E ocorre que quando do nascimento dessa criança, os pais biológicos encontram grande dificuldade aí no registro civil da criança, uma vez que há a presunção quase que absoluta de que a mãe é aquela quem gerou a criança. Então, a certidão de nascimento acaba saindo em nome da parturiente, em nome da cedente do útero, né? E aí os pais têm que se valer de uma medida judicial para retificar este registro de nascimento e constar o nome dos verdadeiros pais biológicos na certidão de nascimento da criança. Então, é realmente uma evolução, um grande avanço para o direito, esse tipo de decisão judicial que desde o início concede o direito aos pais biológicos de ver registrado o seu filho em seu próprio nome. Há um tempo, doutor Danilo, a gente observava a dificuldade, né, fazendo até uma analogia aqui com os casos, a dificuldade dos casais homoafetivos de conseguir o registro, né, daquela união de ambos, e muitas ações judiciais foram movidas. Depois houve até um ato do Conselho Nacional de Justiça, por meio de resolução, que facilitou, né, essa união nos próprios cartórios, podendo o cartório fazer o registro dessa união. Por enquanto, pelo que a gente percebe em relação a esse assunto, algumas decisões judiciais têm garantido que conste o nome daquela que vai ser a mãe, né, de criação do bebê, e não a parturiente. Agora, poderia até se avançar nesse sentido, pensar em futuramente se ter um ato até
facilitando o próprio cartório de fazer esse registro, ou a segurança jurídica ainda nesse momento atrapalha um pouco assim esse registro da criança em nome da mãe, que seria a mãe que vai dar a criação à criança? Olha, Pedro, você usou como exemplo uma ideia absolutamente correta. Essa questão das relações homoafetivos, elas, inicialmente, nós advogados tínhamos muita dificuldade em lidar com essa questão, porque nós tínhamos que criar contratos societários, inclusive, entre os casais, para poder fazer a garantia aí da questão patrimonial. E com a evolução, com as decisões judiciais favoráveis, com a imprensa divulgando esta situação e com todo esse trabalho, nós vemos o que nós vivemos hoje com relação a essa questão da facilidade e do reconhecimento já jurídico desta relação. E a mesma coisa nós esperamos que aconteça com esses casos de cessão temporária de útero. O nosso trabalho, tanto o trabalho dos advogados, as decisões judiciais, a imprensa cobrindo esse tipo de coisa e levando às pessoas o conhecimento dessa matéria, sem dúvida nenhuma, nos levará aí à evolução do direito, no sentido de trazer este direito já reconhecido e que as pessoas facilmente obtenham já o reconhecimento da paternidade e da maternidade dessa criança, fruto desse tratamento. E agora uma ressalva: a mãe, ela não é mãe socioafetiva, nesse caso de cessão temporária de útero, é mãe biológica mesmo da criança, porque ela forneceu aí um material biológico e só não gerou essa criança por uma contraindicação médica ou por uma impossibilidade de gerar a criança. Excelente, a gente pede licença ao Dr. Danilo e voltamos com Larissa Medeiros. Pedro, estamos aqui com a Jéssica Lemos, que já tem uma filha de 7 anos e vai dar a opinião dela a respeito da barriga solidária. Bom dia, seja bem-vinda à Rádio Justiça, Jéssica. Qual a sua opinião a respeito da barriga solidária? Olha, na minha opinião, eu acho que é uma ação muito boa, que você vai estar emprestando a sua barriga para quem não pode ter filhos. E vai estar dando... Você só vai gerar, e quando a criança nascer, você vai estar entregando para a mãe, pois você está fazendo uma ação muito solidária. Você emprestaria a sua barriga? Você acha que não iria gerar um vínculo sentimental e depois, posteriormente, você ter que entregar essa criança? Não, eu doaria sim, pois ser mãe é um dom muito especial e nem todos podem ter esse dom. E então eu acho assim que toda mulher deveria ter esse pensamento de doar a sua barriga para quem não pode. Muito obrigada, Jéssica. Pedro, aqui fica a opinião da Jéssica Lemos e passo para você a condução aí do programa. Muito obrigado, Larissa, pela participação. Mais um aqui, a gente escutando a opinião da população e as mulheres se mostrando favoráveis, né, a ter a barriga chamada barriga solidária. Na semana passada, até em Santa Catarina, um casal homoafetivo também conseguiu uma autorização para registrar um filho gerado pela irmã de um deles, pelo esse método chamado tecnicamente de cessão de útero. Então, interessante, porque a gente já tinha citado feito aquela analogia anterior, e agora cita esse caso também aqui para os ouvintes da Rádio Justiça. E eu falei até daquela mãe socioafetiva, mas no caso seria uma mãe, tecnicamente falando, né, doutor Danilo? Porque o material genético é dela. Exatamente, o material genético é dela. Normalmente, nesse tipo de técnica, se utiliza a fertilização in vitro chamada homóloga, que é a fertilização que usa o material genético de ambos, do casal, né? Da mulher e do homem. A fertilização heteróloga é aquela que utiliza pelo menos de um deles. Mas a grande maioria usa a homóloga, mas nada impede que também seja heteróloga. E aí, neste caso, sim, poderia haver uma mãe que não é mãe biológica e seria só mãe socioafetiva. E, doutor Danilo, ainda existe uma preocupação, porque mesmo com o material genético sendo cedido, né, e a mãe, aquela parturiente, ficando ali lógico, com a gestação, tendo aquele afeto todo, ainda existem questões
muitas questões relacionadas a futuros conflitos que podem existir, porque aquela que está gestando, em algumas situações, acaba mudando de opinião, falando, não, queria que esse filho fosse meu. Ainda existem conflitos nessa área? Ainda existem, infelizmente ainda existem. Mas o que preserva o tratamento de forma mais adequada possível são as próprias indicações e determinações do Conselho Federal de Medicina, que determina que o médico, quando vai se utilizar dessa técnica, ele adote uma série de procedimentos, como submeter o caso ao CRM, como submeter o casal a uma avaliação psicológica, tanto o casal quanto a futura parturiente, a futura cedente de útero, e todos esses elementos preservam o casal e preservam principalmente aquela futura criança. Além disso, o casal e parturiente médico vão assinar uma série de documentos, contratos e termos de consentimento, que também preservam em caso de conflito, em caso de litígio. Eu peço mais uma vez licença ao Dr. Danilo Montemurro, que está com a gente, advogado especialista em Direito de Família, e vamos voltar com Larissa Medeiros. Olá, Pedro. Estamos aqui com a Daniela Teixeira, ela que tem 31 anos, está com o filhinho dela aqui de 1 ano e 5 meses, e está gestante do segundo filho, uma menina que está aqui com 5 meses de gestação. Daniela, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Fala pra gente a sua opinião dessa questão da barriga solidária. Você emprestaria sua barriga? Não. Aliás, inicialmente eu era contra essa barriga solidária, né? Porque acho que existem outros meios de você conseguir ter um filho, enfim, por meio de adoção ou por fertilização. Depende muito da sua cabeça e do seu estado psicológico. Mas aconteceu um caso na família, uma prima também da minha idade, 30 anos, ela teve um CA e aí ficou impossibilidade de ter filho. E as irmãs se solidarizaram, né? E aí eu comecei a repensar, poxa, até que ponto vale a pena esse gesto de doação e sacrifício e amor, né? Você ser solidário com a sua irmã e gerar um filho e dar para ela, né? Mesmo que com óvulo da própria irmã e do marido dela, mas é uma situação bem delicada, assim. Hoje eu já analiso diferente. Eu acho que a gente tem que pensar caso a caso e é um gesto de amor enorme, né? Que não tem explicação. Então, dependendo do caso, sim, estou a favor. Pois é, Pedro, fica a opinião da Daniela aqui, que teve um caso na família. Na teoria, antes ela não concordava, mas hoje teve um caso em família e já modificou todo o pensamento. Mas fica a nossa dica aqui. Eu finalizo a nossa participação aqui no Aeroporto Internacional de Brasília. É com você, Pedro. Muito obrigado, Larissa, pela participação com a gente e a opinião, né, das pessoas que estavam passando ali pelo aeroporto, a Daniela agora ao final, a Lidiane também falando. Inicialmente até a Daniela chegou a repensar o que ela tinha falado. Inicialmente ela falou não, mas depois ela pensou novamente, falou, mas no meu caso, na minha família, tinha essa situação. A questão é que, tecnicamente, hoje já é possível, lógico, fazer sem nenhum problema, né, esse transporte do material genético para o útero de outra mulher. E agora é a questão jurídica, não é, doutor Danilo? O que fica realmente é a questão jurídica e a tendência, pelo que se mostra e pelos tempos, é o avançar para facilitar até o próprio registro do recém-nascido. Olha, Pedro, eu fico muito satisfeito com o nível de compreensão das pessoas a respeito desse tema, como a gente pôde ver aí nas entrevistas realizadas. Isso é um aspecto muito importante para toda a nossa sociedade. A questão da seção de útero, uma informação importante, é que a mãe o casal que vai se adotar desse procedimento, ele não pode gerar uma criança. A mulher, em específico, ela não pode gerar uma criança, seja por impossibilidade, ela não tem um útero, por exemplo, ou seja por contraindicação, a gravidez vai gerar um risco de vida a ela ou à criança. Então a técnica de reprodução assistida não é uma opção para essa pessoa.
ela só teria a opção ou da cessão de útero ou da adoção. E a gente não pode simplesmente ignorar o fato da ciência possibilitar às pessoas que gerem um filho, que constituam uma família com sua prole, e esta família seja constituída por filhos biológicos, não só adotivos. Então, esta técnica, sim, o direito deve preservar e deve acompanhar esta evolução e deve resguardar o interesse de todas as pessoas envolvidas, seja casal, seja parturiente e principalmente a criança. Muito boa a sua observação, doutor Danilo, realmente bem lúcida aqui aos ouvintes da Rádio Justiça. E nesse ato de preservação do direito, preservação até da família e do desejo daqueles que querem ter o filho, às vezes o casal, como o senhor falou, não tem a condição, pensa em não adotar uma criança, mas em tentar gerar mesmo por meio do seu material genético em um útero de uma outra mulher. Então, tecnicamente, isso é possível. E o direito, atualmente, ele preserva de que forma? Apenas por decisões judiciais ou já existem normas que garantem isso, doutor Danilo? Olha, Pedro, não existem normas que tratam desse assunto. A única norma relacionada a isso é a Constituição Federal, o artigo 199, que proíbe a utilização da cessão de útero de forma onerosa ou lucrativa. Então, por isso o termo barriga de aluguel é um termo inadequado para o nosso sistema jurídico. Mas não existem normas. O que existe são resoluções editadas pelo Conselho Federal de Medicina que tratam dessa questão, mas leis específicas não tem. Então, realmente, sobra ao Poder Judiciário suprir esta omissão legislativa em ações judiciais para proteger aí o interesse realmente de todos. Até fiquei também feliz com a opinião da Daniela, que ela participava ao vivo ali no aeroporto, e falou de uma questão familiar, né, que havia o interesse da família, enfim, era uma irmã pensando na outra e se resolveu a questão dessa forma. Até por esse contexto, o que a gente pensa também, no nosso país, embora não haja norma, é proibido, por exemplo, se cobrar, né, essa gestação, a chamada gestação solidária. Algum tipo de cobrança não pode ser feito para a gestação? Não, nenhum tipo de cobrança e nenhum tipo de vantagem, Pedro. Esta atitude, esta cessão, ela tem que ser graciosa, ela deve ser gratuita. A cedente, ela não pode exigir nenhum tipo de vantagem, seja em pecúnio, seja em dinheiro, ou seja qualquer outro tipo de vantagem para exercer aí, para ceder o seu outro. Evidentemente que o casal acaba contribuindo com a cedente para medicamentos para essa sessão, acaba contribuindo com, de repente, até assistência médica para essa pessoa, mas exclusivamente para esse parto. Isso não quer dizer, isso não indica que há uma vantagem, que ela leva uma vantagem, então somente a cobertura dos gastos. Isso não é considerado, mas não pode ter efetivamente nenhum tipo de cobrança para isso. Isso tem que ser gratuito. Por isso que o Conselho Federal de Medicina, ele determina que a cedente deve ser parente em até 4º grau desse casal. Isso para evitar esse tipo de comercialização dessa técnica. Se não for parente até 4º grau, é possível também ser feita a técnica, mas ela deve ser submetida à aprovação do Conselho Regional de Medicina, onde vai ser feita essa cessão de útero. E pelo que a gente percebe, doutor Danilo, dentro desse contexto, há uma responsabilidade muito grande das normas que forem, e deve ter observância das normas do Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais, é lógico, deve-se ter a observância das normas que constam lá do Conselho, exatamente porque, como ainda se tem um vácuo legislativo nessa área, a formalidade se encontra dentro do ato do Conselho de Medicina. Sem dúvida. As normas, as resoluções do Conselho de Medicina, elas não obrigam as pessoas, elas determinam conduta ética dos médicos. Então, o destinatário das normas são os médicos. Mas como para fazer a cessão de útero você depende de um médico, é o médico quem vai realizar isso e o médico está submetido às normas éticas, a gente acaba sendo também influenciado por essa norma, o que é muito positivo. Essa norma do Conselho Regional de Medicina, ela realmente
traz aí uma segurança para o nosso sistema, no sentido de preservar as pessoas que vão se valer dessa técnica. E um último comentário, doutor Danilo. A gente, como tem a oportunidade de sempre falar aqui na Rádio Justiça muito sobre a parte de direito de família, a gente observa que o direito de família não tem sido modificado, mas há uma revolução, na verdade, do direito de família, porque são muitas mudanças, né? Em todas as áreas, a gente observa como essa questão de familiar tem sido modificada no nosso país, principalmente por decisões judiciais. A lei muda aos poucos e é difícil ter mudança, até se fala do Estatuto das Famílias, mas a gente percebe uma grande revolução nessa parte, no conceito mesmo de família. Pois é, Pedro, a sociedade muda, as famílias evoluem, os interesses familiares e as condições familiares evoluem com o tempo. O direito naturalmente não acompanha a evolução na mesma velocidade que ela ocorre, mas o direito resguardado aí por ações judiciais e por opiniões de juristas, elas acabam evoluindo. E naturalmente que a evolução dessa sociedade é tão grande quanto a evolução do direito de família. Isso é, sem dúvida nenhuma, o norte para que a gente continue aí nosso trabalho do dia a dia. Queremos agradecer o doutor Danilo Montemurro, advogado especialista em direito de família. Doutor Danilo, muito obrigado pela participação hoje com a gente aqui na Rádio Justiça e as importantes informações trazidas aos nossos ouvintes. Pedro, eu é que agradeço. Eu quero desejar um bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado, um bom dia, um ótimo final de semana.